Olá, pessoal. Eu me chamo Julie Pietra, sou estudante do curso de Pedagogia pela Universidade Federal do Paraná. E esse vídeo tem como objetivo apresentar o trabalho final da disciplina Organização e Gestão da Educação Básica 2, ministrada pela professora Gabriela Schneider. Bom, esse trabalho tem como temática a análise de dados e indicadores educacionais, pensando na realidade do Rio de Janeiro. Para começar, é importante reforçar que a educação é um direito assegurado pela legislação, e para que esse direito seja realmente efetivo, é necessário que existam condições de acesso, qualidade e permanência. Alguns exemplos dessas condições são infraestrutura escolar, disponibilidade de vaga, acessibilidade, transporte, moradia, alimentação, material escolar, condições de saúde. Outro exemplo importante é que a escola seja próxima da residência desse aluno, pois a disponibilidade de vaga por si só não garante que esse aluno tenha acesso a essa vaga, tenha acesso à educação. É importante que sejam criadas condições para que ele possa usufruir dessa vaga e permanecer estudando. Bom, para começar, é importante pensar o acesso à educação básica a partir da taxa de escolarização. Essa taxa é referente ao número total de pessoas de uma faixa etária que afirma estar frequentando creche, escola ou ensino superior, dividido pela população total correspondente à mesma faixa etária. É importante ressaltar que essa taxa se difere da taxa de matrícula, pois ela é autodeclaratória, enquanto a taxa de matrícula avalia as matrículas efetivas nas instituições de ensino. Então, ela analisa apenas a faixa etária, não pensando no nível de escolaridade que essa pessoa está frequentando. Então, ela utiliza o dado da população na mesma faixa etária para fazer a divisão. Na realidade do Rio de Janeiro, foram utilizados dados do IBGE, PNAD 2016, 2017 e 2018. Então, esses dados demonstram que a taxa de escolarização total diminuiu de 2016 para 2017 e aumentou de 2017 para 2018. Porém, o valor de 2018 não superou o de 2016. Enquanto em 2016 era 23,9, em 2018 passou para 23,6. Então, houve uma diminuição nessa escolarização total. Em contrapartida, o atendimento de crianças de 0 a 3 e de 3 a 5 anos aumentou gradativamente nesses anos, mas o atendimento de 6 a 14 e 15 a 17 anos diminuiu de 2017 para 2018, enquanto, no caso da faixa etária de 18 a 24 anos e 25 anos ou mais, o aumento foi significativo de 2017 para 2018. Tudo isso demonstra que, apesar da taxa de escolarização total no Rio de Janeiro ter diminuído, existem especificidades mediante as faixas etárias. Algumas acabam diminuindo, outras acabam aumentando, mas no caso total houve uma diminuição. É importante também compreender que o aluno ele pode estar matriculado em um nível de ensino diferente do considerado adequado para a sua faixa etária, porque essa taxa ela avalia apenas se em determinada faixa etária esse aluno está matriculado em algum nível de ensino, independente do nível de ensino. Então, pode ser que, teoricamente, essa etapa que ele esteja matriculado não seja adequada para a sua idade. Bom, pensando nas condições de qualidade, serão analisados dois eixos, que é a escolaridade docente e a infraestrutura escolar. Apesar de serem utilizados apenas dois eixos aqui, a qualidade educacional abrange uma vasta dimensão de significados e interferências, e os autores Dourado e Oliveira caracterizam essas interferências em intra- e extraescolares. Bom, a escolaridade docente se encaixa no plano do professor, pensando na formação, na profissionalização, na ação pedagógica, nas condições de trabalho, no plano de carreira, na formação contínua, em diversos aspectos que estão relacionados ao professor. Já a infraestrutura escolar está ligada ao plano do sistema, que pensa nas instalações da escola, se elas são adequadas
aos padrões de qualidade. Por exemplo, existem bibliotecas, quadras esportivas, banheiros, essa escola é acessível. Tudo isso demonstra se a escola realmente possui uma infraestrutura de qualidade. Então, essas condições elas estão diretamente ligadas com a desigualdade educacional, porque as condições de qualidade se apresentam de formas diferentes nas escolas e também depende das regiões. Por exemplo, em uma região mais carente, é possível que essa escola seja mais precária, né? Então, é importante reforçar que para uma educação de qualidade é necessário recurso financeiro. Para que seja construída uma biblioteca numa escola, é necessário que exista esse financiamento. Para que o professor tenha incentivo para estudar, para trabalhar, é necessário que ele tenha um salário adequado. Bom, pensando na realidade do Rio de Janeiro, para analisar a escolaridade docente, foram utilizados dados do Laboratório de Dados Educacionais referente a 2019. Então, esses dados demonstraram que existiam, em 2019, muitos professores atuando sem a titulação adequada no Rio de Janeiro. Então, ali, 0,016% dos professores atuavam em 2019 com ensino fundamental incompleto, 0,19% com ensino fundamental completo e 3,23% com ensino médio. Então, eles estavam atuando, né, nas modalidades de ensino e esses dados se chocam com a lei número 13.415 de fevereiro de 2017, porque essa lei prevê, exige, né, que é imprescindível educação em nível superior para atuar nos níveis de ensino básico. Então, a teoria ela não está relacionada com a prática, pensando nesses dados. Já no caso da infraestrutura escolar, foram utilizados também os dados do Laboratório de Dados Educacionais com base nos dados do Censo Escolar 2019. Então, ali estão descritos, né, alguns dados da infraestrutura dos prédios escolares do Rio de Janeiro. Então, alguns dados marcantes é que 46,7% das escolas têm bibliotecas adequadas, apenas 46%. Então, mais da metade das escolas não tem biblioteca adequada, e isso se choca com a lei número 12.244 de 2010, que prevê que as escolas têm 10 anos para construir bibliotecas, e essas bibliotecas têm que ter no mínimo um exemplar por aluno, né? Então, pensando que essa lei foi em 2010 e esse dado de 2019 ainda está bem longe de ser alcançado, né? A questão da biblioteca na escola. Então, apenas 57,2% das escolas possuem banheiros, é um dado gravíssimo. 99,1% das escolas possuem água filtrada e 94% das escolas possuem coleta de esgoto. Esses números, 99,1% e 94%, até parecem altos, mas se parar para pensar que 6% das escolas não possuem coleta de esgoto, é um dado gravíssimo, pensando que a questão sanitária é básica e imprescindível para uma escola de qualidade, que preserve a saúde e a segurança dos alunos e dos colaboradores. Então, pensar que uma escola não tem água filtrada ou que inúmeras escolas não têm banheiros para esses alunos utilizarem, pensando que essas crianças, esses estudantes passam horas na escola. Então, isso é imprescindível para que essa escola se estabeleça. Já no caso da taxa de rendimento, ela é referente à condição do aluno no final do ano letivo, né, em determinado nível de ensino. E essa condição ela pode ser definida em aprovação, reprovação e abandono. Então, a taxa de aprovação ela diz respeito ao aluno que alcançou os critérios para a conclusão de uma determinada etapa de ensino, enquanto a reprovação é o contrário, é o aluno que não atingiu esses critérios. E já a taxa de abandono diz respeito ao aluno que deixa de frequentar o nível de ensino que está matriculado antes do término de um ano letivo. É importante ressaltar que a taxa de abandono não pode ser igualada à taxa de evasão. Bom, então no Brasil existem altas taxas de reprovação e, consequentemente, taxas de abandono. Então, foi sugerida, né, a existência de uma pedagogia da repetência por Ribeiro. Essa pedagogia significa uma tendência de reprovar alunos, pensando que isso vai ser
positivo para a vida escolar desse estudante. Mas isso se mostra de forma diferente na realidade escolar no Rio de Janeiro, como a gente vai ver. Bom, para pensar a taxa de rendimento, foram usados o censo da educação básica do INEP, e esses dados demonstraram uma alta taxa total de reprovação do ensino médio, alcançando 7,8 em 2020. Então, comparando a rede privada à rede estadual, a rede privada no ensino médio apresentava 1,1 de reprovação, enquanto a rede estadual apresentava 9,5. No caso do ensino fundamental anos iniciais, a rede privada apresentava 1,3 de reprovação, enquanto a rede estadual apresentava 4,7. Já nos anos finais do ensino fundamental, a rede privada apresentava 1,1 e a rede estadual apresentava 6,0. Então, comparando esses dados, é perceptível que a rede estadual possui as maiores taxas de reprovação comparada à rede privada. Mas a rede privada apresenta, em contrapartida, a maior taxa de abandono no ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, enquanto no ensino médio é a rede municipal que apresenta a maior taxa. Então, refletindo sobre isso, a reprovação ela pode acarretar em evasão e ela amplia a distorção idade-série. Então, esse aluno ele se sente constrangido, pode se sentir constrangido por estar com idade superior à teoricamente adequada, e isso pode desmotivar ele, consequentemente, ele vai desistir de estudar. Mas, apesar disso, existem algumas ferramentas, né, como a flexibilização da avaliação ou a flexibilização da promoção também. Aprovar esse aluno e ele recuperar apenas a matéria em que ele não estava se saindo muito bem, né? No caso, existem algumas abordagens que solucionam esse processo, né? Porque a reprovação tem demonstrado como consequência o abandono, a evasão escolar. Então, não tem sido positivo para a questão da qualidade educacional, da permanência educacional. Bom, pensando em tudo isso, a educação ela tem o dever de ser de qualidade. Então, para isso, é importante compreender que esses indicadores possibilitam uma avaliação, compreensão e caracterização de como a educação básica tem se constituído, apesar de que os indicadores têm seus limites, né? Eles não apresentam uma realidade, né? Mas eles apresentam uma concepção da realidade, uma narrativa da realidade, um recorte específico. Então, esses indicadores permitem que os possíveis problemas referentes à educação sejam revelados e assim sejam criadas políticas públicas que busquem solucioná-los, né? Então, é importante ter noção, né, desses dados, é importante compreender, porque a educação é um campo que está em constante disputa. Então, é importante conhecer os nossos direitos, né? É importante que o povo entenda seus direitos para que ele possa reivindicar e lutar por isso, né? Então, alcançar as condições de qualidade que minimamente diminuam as desigualdades da educação brasileira, em especial Rio de Janeiro, é um grande desafio. E uma educação de qualidade demanda insumos. Então, é importante travar, né, essa luta no âmbito educacional, lutar para que esses direitos sejam realmente efetivados e não apenas escritos em leis, mas lutar para que realmente a educação seja de qualidade, seja pública, seja gratuita para todas as pessoas. Então, acredito que é isso. Aqui estão as referências. Até logo, pessoal.